Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados durante o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Quero pensar com você nessa manhã numa reflexão sobre lições do pai sobre pai no dia dos pais. Lição do pai sobre pai no dia dos pais. E hoje eu tenho uma grande dificuldade com algumas questões, sou crítico para algumas questões e fico sempre a pensar por que ainda a gente acompanha tanto o calendário do comércio. O mundo vive com o calendário e foi nos imposto, e foi nos proposto a ideia de termos um ano, uma semana, um biênio, um semestre, um século, e a nossa agenda ela sempre é ditada muitas vezes pelo comércio. Talvez não tenha como fugir disso, porém, como igreja, nós acabamos aderindo isso. Ai de nós se não fizéssemos uma homenagem no Dia das Mães. Ai de nós se em outubro a gente não fizer uma festinha para as crianças. Ai do ministério da família de uma igreja que não fizer um mimozinho para os casais em junho por causa do Dia dos Namorados. E até que momento nós devemos continuar deixando esse rio correr e vamos seguindo e seguindo e seguindo? Ou nós podemos, talvez, como o objetivo meu como pastor, nesses momentos, sempre observarmos a visão de Jesus para uma proposta integral daquilo que ele tem para a sua humanidade, para a sua criação, e observar que Jesus tem uma proposta de redenção e de remissão de todas as coisas, inclusive da sua própria cultura. Então Deus está preocupado também em redimir a cultura. Então quando nós observamos essas datas não há problema, pecado nenhum, é só uma crise, às vezes uma crítica, uma reflexão minha, nós podemos nos achegar a essas datas, porque são datas que realmente, conquanto o objetivo do comércio seja outro, mas são datas que a gente encontra a base na Bíblia para honrar e para viver, e para ressignificar talvez, e redimir de alguma maneira aquilo que hoje é feito. E eu queria então pensar sobre lições do pai, sobre pai no dia dos pais. Uma palavra realmente de reflexão, não uma palavra acusatória, porque nós não precisamos disso. Nós precisamos de palavras realmente de reflexão, porque acusador é o diabo. A gente não deve viver na onda da acusação, porque a gente acaba demitindo o capeta, né? Para acusar já tem alguém, que é o diabo. Então nós precisamos refletir sobre algumas questões, porque nesse afã de vivermos esses dias, muitas vezes, algumas reflexões que seriam tão oportunas e necessárias, elas não chegam, porque o objetivo muitas vezes dessas datas, dessas festas, é gerar realmente o lucro, e que de alguma maneira gera alegria no coração. Quem aqui não gosta de ganhar um presentinho no dia dos pais, no dia das mães, e assim por diante. E eu poderia olhar para alguém, como fiz na quarta-feira, pregando sobre o Quarteto Fantástico. Ministramos aqui toda quarta-feira, temos pensado em vida com Deus, vida com Deus, vida com Deus. E pensamos então na quarta-feira sobre o Quarteto Fantástico. Olhamos para a vida de Abraão, Isaac, Jacó e José. E poderíamos hoje, eu fiquei pensando em observar, tem um livro que eu gosto muito, inclusive já me utilizei dele para pregar aqui como seu tema, Pais que Mudaram o Mundo. Há um relato, uma biografia de vários homens, vale a pena você ler esse livro, você que é pai, você que deseja ser pai, você que é avô. Pais que Mudaram o Mundo, a lista de homens que realmente com grande significado fizeram a diferença, não só na vida da sua família, na vida dos seus filhos, mas na sua família e na sociedade. Mas como acredito hoje ainda faltar um pouco infelizmente nas mensagens cristãs,
um pouco de cruz, um pouco de Deus, conquanto a mensagem se diz ser cristã, ainda existe muito filósofo a todo tempo sendo citado, antropólogo, sociólogo, e isso não há nenhum tipo de dificuldade, só enriquece. Porém, o nosso olhar sempre deve ser em Deus. O nosso olhar sempre deve ser em Cristo, como referencial e tudo como ponte para nos ajudar as nossas reflexões. E como não deveria deixar de ser, eu olhei para a vida do nosso Deus e observei realmente aquilo que você sabe. Somos relembrados das 3 grandes religiões monoteístas do mundo: cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Somos a única que temos o referencial de quem conhecemos como Deus ou do divino, é o único que se apresenta como Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é extraordinário. Olhar para a revelação, olhar para esse Deus que cria, para esse Deus que se desprende da Trindade, de viver uma vida una e comunitária ao mesmo tempo. Quando Ele é Pai, Filho e Espírito, Ele traz na relação da Trindade a relação de filiação, que por causa da revelação se dá na perspectiva da paternidade. Então não tem ninguém melhor, Pai perfeito, melhor, que nós poderíamos observar nesta manhã, que não fosse o nosso Deus. Deus é Pai. E aqui quem teve por acaso alguma dificuldade com paternidade, em algum momento a dor, a tristeza, seja por qualquer motivo, sabe muito bem que a relação da paternidade de Deus, ela é um instrumento de cura, inclusive para as nossas relações paternas. Ter Deus como Pai é algo muito significativo. Ter Deus e entender e conhecer esse Deus que é Pai, e esse Deus que se doa, e nós vamos falar sobre isso, e ama, é um instrumento de cura, é um convite a uma melhor paternidade. E uma das grandes coisas que eu aprendo com a paternidade, ou pelo menos eu tento, com a paternidade divina, com a revelação da paternidade na Trindade. A primeira lição do Pai sobre Pai no dia dos pais é que Ele nunca confundiu paternidade com paternalismo. Deus, quando é Pai perfeito, e só Ele atingiu a nota máxima, só Ele ganhou o 10 com louvor. Ele é Pai, Ele é amoroso, mas Deus nunca confundiu paternidade com paternalismo. E se existe um grave problema nos dias de hoje, quando nós pensamos em relação familiar, quando nós pensamos em conflito familiar, muitas vezes nós temos uma grande dificuldade com aquilo que nós conhecemos como paternalismo. Observe que Deus cria o ser humano para ser livre. Deus cria o ser humano com todo o potencial para ele gerir a sua vida. Deus cria Adão e Eva, cria a humanidade com a possibilidade de governar a terra, com tudo que Ele poderia proporcionar. Nos caberia tão somente aperfeiçoar essa relação e esse conhecimento, dominar no bom sentido da expressão, e como bons mordomos, vivemos nessa terra, compartilhando a bênção da existência vinda de Deus. Mas uma coisa aconteceu: os seus filhos erraram, os seus filhos pecaram, os seus filhos deram as costas, não ouviram a voz do Pai para ouvir a voz da mentira, do engano. O coração fica cheio de desejo, e o homem peca. O que o papai faz? Tadinho, eles estavam começando agora, tadinho, mas eles estavam começando, eles são muito pequenininhos para entender isso, tadinhos, eles não têm maturidade para entender. Deus sempre discerniu a diferença e nos ensinou a criar filhos
com a diferença entre paternidade e paternalismo. A paternidade de Deus é a sua consciência absoluta de criar filhos não para Ele mesmo. O paternalista é aquele que não sonha em ver as asas do seu pássaro ou do seu passarinho se desenvolvendo, porque afinal de contas, se as asas crescerem, esse pássaro pode bater asas e voar. O paternalista é aquele que se preocupa em criar o seu filho numa redoma de vidro. O paternalista é aquele que não permite que as experiências ruins da vida sejam vistas como possibilidades abençoadas de um grande crescimento. Compartilhava com a igreja na quarta-feira sobre a visão que José teve quando ele se revela aos irmãos no Egito. Ele diz: não fiquem tristes, porque não foram vocês que me trouxeram para cá, mas foi Deus. Você é vendido pelos irmãos, é jogado num buraco, vai trabalhar de escravo, é tentado, resiste à tentação, faz o que é certo, é preso injustamente, vai parar no cárcere, é esquecido, e você não vai chegar e dizer que foi Deus que me trouxe para cá? Na teologia da igreja evangélica brasileira, quem vive uma vida dessa não é dizimista fiel, o capeta Deus está pesando a mão. Ele tem uma experiência de alguém que foi, de alguma maneira, talvez uma grande disciplina de Deus para Jacó, porque vivia como paternalista, preferidinho do papai. Irmãos, e aqui cabe para as mães também, para aqueles que desejam ter filhos, nós precisamos fazer a separação da paternidade do paternalismo. Crie seus filhos para viverem quando você não estiver ao lado dele. Crie os seus filhos como Deus nos criou, para a liberdade, para tomar suas escolhas e serem responsáveis pelas consequências delas. Crie os seus filhos como pais e não como paternalistas. Criação de filhos é algo muito sério, porque isso tem a ver com o futuro da humanidade. O que será do Brasil daqui a 10 anos? Há uma grande incógnita. O que eu posso fazer para mudar a realidade do meu país? Parece algo muito grande, né? Parece algo que você tem que se candidatar e chegar à presidência da República. Você quer tomar uma decisão de mudar a realidade do seu país? Seja um excelente pai. Aprenda a lição de que o paternalismo, ele não abençoa, ele cria dependência. E o cristianismo de Jesus Cristo, não o cristianismo da religião, me permitam aqui essa crítica, ele é uma relação com Deus que não aprisiona, mas que liberta. Ele é uma relação com Deus que não infantiliza, mas amadurece. A infantilização da relação com a religião, ela não vem de Deus. Nós precisamos buscar a maturidade e criarmos filhos na perspectiva da paternidade, onde eles serão realmente homens, mulheres, com medo, com erros, com acertos, e nós vamos estar ali, e nós vamos estar ali, e nós vamos estar por perto, e nós vamos estar cuidando, abraçando. De novo, filho, não tem problema, volta, abraça, acolhe, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Mas nós precisamos, irmãos, criar filhos. E na nossa perspectiva, é óbvio que a gente usa essa expressão. Eu louvo a Deus porque eu sempre ouvi isso lá na minha casa, na minha mãe e do meu pai. Filho não se cria para casa, filho se cria para o mundo. Filho se cria para Deus. Quantos jovens hoje sofrendo porque querem ir para o campo missionário, mas o pai não quer. Quantos jovens nos procuram muitas vezes: pastor, eu tenho um chamado, tenho uma vocação. Não está fugindo, porque muitos jovens acham que ministério é o que eles estão vendo na televisão e sonham com algumas coisas que não deveriam sonhar. Acham que não tem que estudar, acham que não tem que trabalhar. Passa aqui uma semana com a gente, você vê a dureza que é o ministério pastoral. E quando a decisão é séria: mas por que você não vai? Meu pai, minha mãe, está com medo de eu ir embora, está com medo de eu ir para outra cultura. Nós precisamos criar os filhos para Deus.
E se a gente não faz isso quando é pai, isso se manifesta na relação com os avós. O tempo do vovô de ser vovô e vovó chega, e aí não só quer o filho para si, mas agora quer o neto, a neta. A paternidade e o paternalismo, eles são bem diferentes na pessoa e na criação de Deus. Uma segunda lição que eu quero de maneira objetiva deixar conosco para a nossa reflexão e para a nossa melhoria, que eu acredito que todo mundo aqui quer melhorar, todo mundo aqui quer crescer, é a ideia da relação que Deus tem de seu caráter para com seu filho gerar não ensino por palavras, mas por exemplo. Observe comigo, abra a Bíblia lá em João capítulo 5, verso 19. João capítulo 5, verso 19. Evangelho de João, Jesus está explicando tantas coisas. Ele tem uma cura, ele abençoa uma pessoa, ele é questionado, criticado, mas o verso 19 ele diz: na verdade vos digo, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Além de abrirmos mão do paternalismo, nós precisamos entender que criança, filho, faz o que vê o pai fazer. Eu fico impressionado. Jesus está dizendo que o pai dele é trabalhador, e que não era porque era sábado, não é porque é sábado, que ele ia ver uma pessoa morrer só porque é sábado. Não, eu vou trabalhar. Não é porque é a folga que eu não vou trabalhar. Inclusive está no boletim da igreja, em função da questão de preço de passagem, eu precisei ir antes e depois da minha viagem. Então as próximas segundas-feiras, se você precisar, o pastor Maurício vai estar trabalhando naquele dia que nós julgamos de folga. A gente também cobre folga. Nós somos trabalhadores, tanto quanto os irmãos. Então nós estaremos aqui amanhã, já tem aconselhamento, visita marcada. Fecha parênteses. Ele vê o seu pai trabalhando, ele vê o seu pai nos afazeres, então Jesus faz o que o pai está fazendo. Como nós precisamos hoje de uma geração de pais que podem ver os seus filhos reproduzindo os seus atos. Essa expressão, filho, faz o que eu falo, não faz o que eu faço, tem que acabar. Não dá para dizer para o filho, não minta, se o filho vê o pai mentir. É muito forte isso. Não sou eu que digo, não é a teologia protestante que diz, é a Bíblia que diz. Na verdade é o Senhor Jesus que diz, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. E aí a pergunta é, por que Jesus estava sempre preocupado em curar alguém, em abençoar alguém, em ajudar alguém? Porque é o que ele viu o pai fazer. Você sabe por que eu hoje evangelizo as pessoas? Porque é o que eu vi meu pai fazer. Sabe por que eu tenho compromisso de chegar na hora em qualquer lugar que eu vou? Porque meu pai sempre teve compromisso de chegar na hora aonde ele chegar, onde ele ia. Quantas brigas lá em casa? Porque a gente ia chegar atrasado. Sabe por que eu tenho um compromisso com o evangelho da cruz e nunca me despenquei para o evangelho da prosperidade? Porque eu sempre vi meu pai pregar o evangelho da cruz. Você sabe por que desde 16 anos de idade, 15 anos de idade, meu primeiro emprego foi vender jornal no Sinal? Porque eu sempre vi o meu pai trabalhando. Até quando poderia desfrutar da sua velhice, como oficial do exército, estava nas ruas vendendo plano de saúde. Trabalho. Homem do trabalho. Por isso que nós, os filhos, não conseguimos não sermos pessoas do trabalho.
Não importa se tem gente olhando, não importa se tem gente ligando, do trabalho. E assim você pode dar o seu testemunho do seu pai. Assim você pode olhar e observar que o que você faz hoje é talvez o que você viu o seu pai fazer. Agora, e as coisas ruins que os nossos filhos aprendem? Irmãos, em nome de Jesus, retire qualquer tipo de droga da sua casa. Retire qualquer tipo de droga da sua casa. Filho faz o que aprendeu e viu o pai fazer. Jesus fazia isso. Jesus olhava para Deus e se reproduzia o que ele viu o pai fazer. O pai trabalhava, então eu trabalho. Era isso que ele estava querendo dizer. Nós precisamos de uma geração de pais que saiam do discurso. Irmãos, em nome de Jesus, homens que estão aqui nesta manhã, o adultério não te leva a lugar nenhum. Crise familiar, problema no casamento, não é motivo para adultério. Sabe, a gente passa por cada situação. As mulheres hoje, irmãs, nossos filhos, nossas filhas, eles estão nos olhando, situações pequenas da vida. Precisamos criar uma família para Deus. Erros acontecem. Pedir perdão, errei, assumir, está aqui, me perdoa, me restaura. Nós precisamos de um tempo onde realmente o futuro seja diferente e nós não sejamos tão somente pessoas do discurso, pessoas realmente que dão exemplo em tudo. É difícil, não é, irmãos? Essa semana a Bruna falou assim: pai, o sinal estava vermelho, não estava? Falei: filha, aqui estava tarde. A gente começa a negociar. O sinal estava vermelho. Ela já aprende na escola, como seus filhos aqui, o sinal estava vermelho. Fui repreendido pela minha filha, 3 anos. Exemplo. Em último lugar, eu gosto muito da expressão, também em João, quando Jesus vive uma experiência singular, quando ele precisa defender a sua divindade, e ele diz assim aos religiosos da época: quem vê a mim, vê o Pai. Irmão, ser pai é se doar. Ser pai é doar-se. É se doar tanto, é estar tão presente na vida do filho, ao ponto das pessoas confundirem você com seu pai. Talvez aqui tenham pessoas que não desejam isso em hipótese alguma, porque realmente a situação foi complicada. Mas o exemplo de Deus como pai é alguém que resolve os seus problemas não terceirizando. Deus não delegou aos anjos, ele mesmo veio. Deus se doou tanto que virou filho. A encarnação de Deus é uma atitude da presença do pai na vida do filho. Crer num Deus que encarna é crer que um dia o pai virou filho. Amar a Deus e se relacionar com Deus é muitas vezes ficar com aquela pergunta. Aqui, enquanto trabalhávamos na IBF, eu ouvi esse testemunho lá na minha célula, uma menina perguntando: não, mas Deus é Jesus ou Jesus é Deus? Aí uma criancinha levantou: eu sei a resposta, ele é Deus, o apelido dele que é Jesus.
Aí a tia olhou para ela assim: é isso aí. Irmãos, a diferença de dar presentes e estar presente é algo vital. Vital. Não importa quantos anos o seu filho tem. Não importa. Aos filhos, adolescentes e jovens aqui, louvem a Deus, porque de madrugada, no meio da galera, o telefone toca. E é papai perguntando: tá onde? Só o seu telefone tocou, né? A vergonha para atender. A vergonha. Oi, pai. Gente, só um minutinho que eu vou aqui no banheiro. Seu pai está presente. Louve a Deus. Louve a Deus pela presença. Irmãos, vocês não têm noção, ou têm noção porque foram filhos e sabem da importância da presença do Pai. O que Deus faz? Ele vem estar presente na terra. Ele não terceiriza para o anjo Miguel, para o arcanjo. Não. Ele bota a roupa e vem. Ser pai é estar presente na vida do filho. Nós temos uma pequena dificuldade para alguns na hora da crucificação. O que seria esse abandono de Deus? Mas Deus era tão presente com o seu filho que as naturezas se misturavam. Tem uma perspectiva teológica? Tem. Nós estamos falando de teologia? Sim. Mas nós estamos falando de uma doação, de uma entrega de Deus. Ser confundido com as coisas boas. Jesus, né, foi ó concúpio que teve o pai de todos os pais. Mas eu e você, o que esperar, o que vão dizer, que tipo de relação, de mistura que nós vamos ter? Ser reconhecidos no filho: quem vem a mim vê o pai. Ser confundido. Eu não sou menino para não entender talvez aqui tantos dilemas e até, como já disse, a necessidade disso nem acontecer. Porque nós estamos nos caminhos diferentes e muitas vezes os nossos pais estão nos caminhos diferentes. Já preguei aqui num dia dos pais sobre a síndrome de Saul, sobre a síndrome, de Samuel e de Eli. Eli deu a mesma criação para Ofni, Finéias e Samuel. Olha quem foi Ofni, Finéias, e olha quem foi Samuel. Chega um momento, com todos os nossos erros, a gente pode dizer: eu acho que nós cumprimos com o nosso papel. Mas eles vão tomar as suas decisões. Mas que bom seria que você estivesse tão presente, tão presente, tão presente, tão presente na vida do seu filho. Presença de qualidade, porque a gente tem que trabalhar. A gente sai, quantas vezes você tem a experiência de sair de casa, eles estão dormindo, voltar de casa para casa e eles estão dormindo. E isso tem que acontecer mesmo. Porque senão como é que eles vão comer? Mas aquela presença de qualidade, aquela presença que naquilo que você pode sim negociar, limpar da sua agenda, talvez ganhar até um pouquinho menos de dinheiro, mas não perder a sua família. Estar presente vai fazer toda a diferença. E eu espero realmente que as suas qualidades, que são muitas, eu fico às vezes observando o mundo feminista, que é bem diferente de muitas mulheres no Brasil, com esse grau de comparação entre o amor materno e o amor paterno. O amor de pai é algo que não se explica. Também. Pai ama tanto quanto mãe ama. Pai ama tanto quanto vó e vô amam. O amor de um pai por um filho. Eu sempre às vezes me emociono quando vejo homens de manhãzinha com 2, 3, mochila nas costas, arrumado para o trabalho, correndo para deixar os filhos na creche. Homens que estão amando, homens que erram, mas vocês acertam muito. Meu pai errou, mas acertou muito. O seu pai errou, mas acertou muito. E nós temos que observar e olhar os nossos pais da maneira e pela ótica que nós gostaríamos de ser vistos. Ah, pastor, você não sabe o que meu pai fez comigo de ruim, mas lista o que ele fez de bom.
eu tenho certeza que vai ser maior. Vocês são relevantes, vocês são importantes. É muito bom ver nas crianças da igreja, e cada vez mais ir conhecendo, atitudes boas. Gente, igualzinho o pai, né? Igualzinho o pai. Puxa vida, igual o pai. O caráter bondoso, santo do pai se misturando com o caráter que está sendo forjado no filho. Tem coisas ruins que a gente precisa refletir, tirar da nossa vida. Existem coisas bondosas. Se não fosse você, homem, você, pai, seu filho não estaria aqui, nós não estaríamos aqui. Deus nos deu essa bendita responsabilidade. Bendita responsabilidade. E ser pai hoje é muito mais do que gerar, a gente sabe muito bem disso. A ciência tenta fazer neném, criar vida, ou em alguns momentos isso é extremo, mas fazem no método natural. Só que no ambiente científico. Porque se não tiver o espermatozoide masculino, não adianta. Não adianta. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensina com lições do Pai sobre Pai nos dias dos pais. Que Deus dê a você, meu irmão, a paternidade saudável, sem paternalismo, pelo exemplo e de extrema doação e presença para a glória do Senhor.